mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Em 2020, um conjunto de destacados historiadores fez, para a revista de História Mundial da BBC, uma lista dos maiores líderes de sempre. Os leitores puseram Amílcar Cabral em segundo lugar, à frente de Churchill, Joana d'Arc ou Catarina a Grande. Apesar do lugar que tem na história, se falarmos de Cabral, os portugueses recordam-se de Pedro, raramente de Amílcar. Porque a nossa memória continua, em grande parte, parada no colonialismo tardio e nos mitos lusotropicalistas que ele construiu. O debate fica mais difícil quando, na cidade da Praia, é mais visível a estátua do navegador Diogo Gomes junto ao Palácio Presidencial do que do fundador da nação. É consensual que a guerra na Guiné-Bissau estava perdida para Portugal. O talento político de Cabral, a teia diplomática que teceu, que ia de Moscou a Estocolmo, de Havana ao Vaticano, de Praga a Helsínquia, de Paris a Pequim, o seu gênio político e a estratégia de desgaste das tropas portuguesas, com permanente abertura para a negociação, para que a guerra colonial corroesse o regime, foram fundamentais para a primeira independência de uma colónia portuguesa em África. Uma independência a que Cabral não assistiu. Resgatar a memória de Amílcar Cabral é resgatar um discurso anticolonialista que os ventos de um saudosismo anacrónico tentam pôr na defensiva. Fez, no ano passado, 50 anos que Amílcar Cabral foi assassinado na Guiné-Conakry. Este mês celebra-se o centenário do seu nascimento. Um bom pretexto para remexer na memória eterno campo de batalha política. Vítor Barros é cabo-verdiano, historiador doutorado pela Universidade de Coimbra, com uma tese sobre a construção da memória do Império Português nas colónias em África. É investigador do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa e autor de vários artigos sobre Amílcar Cabral. Ele que, na próxima hora, nos vai ajudar a perceber a relevância de Amílcar Cabral na história africana, portuguesa e mundial. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Muito obrigado, Vítor, por teres aceitado este meu convite. Como disse na introdução, Amílcar Cabral foi escolhido pelos leitores da BBC depois de uma pré-seleção de historiadores como segundo líder mais relevante da história. Mesmo descontando a enorme subjetividade deste tipo de votações, o que torna o líder de um pequeno movimento de libertação tardia de dois países minúsculos, colonizado por uma pequena potência europeia, portanto tudo pequeno, tão relevante na história africana, na história do mundo e até na história portuguesa. Antes de mais, obrigado pelo convite. Respondendo diretamente à questão, há alguns ingredientes que tornam Cabral uma figura peculiar dentro daquele contexto, sobretudo quando comparado com líderes da mesma época, sobretudo líderes dos movimentos de libertação das então colónias portuguesas. Ora bem, a começar desde logo porque Cabral foi alguém que teceu um conjunto de redes de contactos. E as redes de contactos de Cabral são redes que passavam não unicamente por tecer interações com figuras políticas ou com governos, mas também com intelectuais, jornalistas, cineastas, fotógrafos, etc. Ou seja, a multiplicidade de redes de contacto e de interações que Cabral produziu naquele contexto é o que o destaca, em parte. Outro aspecto que destaca Cabral tem a ver com a sua circulação. Ou seja, Cabral foi alguém que, ao olharmos para a escala da época, foi alguém que viajou muito. E há um mapa que já está estabelecido
inclusive feito por vários investigadores, e um deles por uma colega minha, a Aurora Almada Santos, que destaca as viagens de Cabral. Então temos um Cabral que nos anos 60 está a viajar para diferentes partes do mundo e numa circulação entre diferentes frentes de países que compunham a geopolítica da altura da Guerra Fria. E outra dimensão que destaca Cabral nesse contexto é porque Cabral era alguém que estava a combinar a questão do anticolonialismo com a produção de escritos teóricos sobre a luta pela libertação, sobre a luta contra o imperialismo, e estava inclusive a formular propostas práticas no modo como pôr em prática no terreno essas lutas, e contestando inclusive a própria ordem política na altura, que era uma ordem política dominada essencialmente, no contexto português, pelo peso do Império. Bem, fizeste um bom resumo do que vai ser a nossa entrevista, porque vamos, acho eu, conseguir falar mais ou menos todas essas, de uma forma mais pormenorizada, todas essas características da Amílcar Cabral. Na Conferência Tricontinental, que juntou em 1966 movimentos revolucionários e anticolonialistas africanos, asiáticos e latino-americanos, as intervenções de Amílcar Cabral tiveram forte impacto e impressionaram especialmente Fidel Castro, ao ponto de contrariar as prioridades de Che Guevara para a África, que não eram seguramente a Guiné-Bissau, a luta na Guiné-Bissau. O que é que Castro viu em Cabral que outros líderes, tu já falaste um pouco disso, mas este impacto que Cabral teve, por exemplo, na Conferência Tricontinental, que aparece em todos os escritos, brilhou especialmente aí, era uma reunião de grande dimensão. O que é que fazia com que ele tivesse esse impacto, em comparação já não só com os líderes de movimentos de libertação da África colonizada por Portugal, mas também do ponto de vista global, naquilo que se chamava, que agora se chama-se global e que na altura se chamava Terceiro Mundo. Sim. Ora bem, vamos fazer aqui dois exercícios muito concretos, que é um do ponto de vista cronológico e um outro do ponto de vista da explicação de como Cabral chega à Tricontinental já com um background e com uma certa reputação internacional. Primeiro, do ponto de vista cronológico, a Tricontinental ocorre em 1966, janeiro de 1966. Nessa altura, Cabral, estamos a 3 anos depois do início da Guerra de Libertação na Guiné, da Guerra pela Independência, e automaticamente Cabral já era alguém que nos inícios dos anos 60 já tinha uma projeção internacional, ou seja, a sua imagem de líder, a sua imagem de líder anticolonial, de líder revolucionário e, sobretudo, a sua imagem de um líder intelectual, ou seja, de alguém que estava a produzir ideias e que estava a produzir ideias interpretando o anticolonialismo e fazendo propostas emancipatórias concretas dentro do contexto daquela luta, pondo a luta da Guiné dentro do panorama das revoluções anticoloniais que estavam a ocorrer no Terceiro Mundo, na altura. Ora bem, então, 66, Cabral desembarca em Havana, na Tricontinental, e ele já chega com essa reputação de líder revolucionário. E o que chama mais atenção, sobretudo no contexto da Tricontinental, é a adaptação que Cabral faz, digamos, pondo a interpretação marxista do processo histórico dentro do contexto específico da luta da Guiné. Então, esse brilho intelectual que ele faz, analisando o marxismo à luz daquilo que são as experiências históricas dos guerrilheiros do PAIGC na Guiné, e pondo inclusive a própria luta da Guiné dentro de um plano macro de entender o processo histórico emancipatório e do progresso das civilizações. Então, este aspecto intelectual, ou esse aspecto de colocar a luta e interpretar a luta da Guiné, adaptando com grelhas marxistas e revelando a partir das entranhas das ações e dos guerrilheiros do PAIGC o próprio processo histórico em direção à emancipação e pondo num plano muito mais situado aquilo que são formulações muito conceptuais e idealistas e teóricas do marxismo, mas entretanto que muitas vezes não têm um entendimento ou não têm uma elucidação prática. O que faz Cabral brilhar é justamente pondo essa dimensão prática da Revolução na Guiné e introduzindo uma lente marxista na forma como essa luta estava a ser realizada, pondo a Guiné inclusive no plano da história. A verdade é que depois dessa, penso que é depois, não é?
dessa intervenção, do impacto que ele teve, sobretudo junto de Fidel Castro, que o viu ali como um líder que se destacava de todos os outros, pelo menos dos líderes africanos, destacava, penso que em geral. Cuba envolve-se na guerra da Guiné, numa pequeníssima colónia. Que papel teve Cuba exatamente na guerra na Guiné-Bissau? Cuba foi um aliado importante da luta de libertação na Guiné-Bissau. Teve vários papéis. Inclusive, primeiro porque há duas formas de lermos, duas formas gerais para interpretarmos ou para lermos o envolvimento de Cuba nos palcos africanos. A primeira questão tem a ver com a forma como o objetivo de Cuba de exportar a sua própria revolução para outros palcos dentro do contexto da Guerra Fria. Esse é o primeiro aspecto. E pagando aquilo que Cuba dizia a sua dívida africana, ou seja, sendo uma sociedade forjada a partir de experiência escravocrata, então voltar para a África era uma forma de pagar uma dívida histórica. Ora bem, Cuba teve várias interações no palco da Guiné, nomeadamente no campo do treino militar, ou seja, guerrilheiros do PAIGC foram treinados, inclusive o plano de uma suposta ou de um possível desembarque do PAIGC para dar início à luta armada em Cabo Verde, porque a luta armada em Cabo Verde demorou, não ocorreu, e o processo demorou justamente porque havia um conjunto de contradições. Porque é muito difícil fazer uma guerra em ilhas, num arquipélago. Num arquipélago. Exatamente, sim. Então, que ainda por cima parte dele sem vegetação. Exatamente. E então a questão do treino militar, Cuba foi também, apoiou bastante na questão humanitária, enviando enfermeiros, enviando apoio humanitário, e Cuba foi também um país, um aliado que fez a propaganda, ou seja, divulgou as lutas dos guerrilheiros do PAIGC no terreno para fora. No cinema, não é? Exatamente, sobretudo no cinema, exatamente. E além disso, Cuba formou os primeiros cineastas guineenses que vieram a projetar e a produzirem cinema sobre a luta de libertação. Ou seja, Cuba está presente em diferentes frentes. E Cabral manuseou a presença de Cuba na Guiné com muita cautela e, inclusive, escolhendo, de certa forma, escolhendo no sentido em que os cubanos que deveriam participar nesse processo eram cubanos que, do ponto de vista epidérmico, poderiam fundir-se na aparência com africanos ou guerrilheiros do PAIGC. Então Cuba teve um papel muito importante nesse aspecto. O envolvimento de Cuba na Guerra Civil angolana, muito depois disso, não é? Parece ser uma consequência lógica do seu envolvimento na Guiné. Tu próprio estavas a falar da estratégia de Cuba para a África. Aliás, um excelente documentário que infelizmente não me estou a lembrar do nome porque não... sobre a Odisseia africana de Cuba. Eu talvez me lembre, se me lembrar até ao fim, direi, porque é um documentário bastante interessante sobre a aventura cubana em África e o envolvimento de Cuba em África. A estratégia cubana em África era um mero prolongamento dos interesses soviéticos, ou no meio da Guerra Fria, a gente já vai falar da União Soviética, ou tinha uma natureza própria? Ou seja, havia uma rivalidade com a influência do aliado cubano que era a União Soviética, havia uma rivalidade de influência em Cuba. Eu encontro alguns sinais de que até às vezes havia perspectivas diferentes de como é que isso devia ser feito. Sim, podemos pensar, se entendermos na forma como, por um lado, a questão militar era importante e, do ponto de vista das técnicas, a União Soviética dava mais do ponto do apoio do treino militar, mas não era tão tinha um outro entendimento da forma como a revolução anticolonial deveria ser feita, mas expandindo a influência da União Soviética. E Cuba quer, exatamente no palco africano, Cuba quer implementar estratégias concretas e, sobretudo, exportar o seu modelo de revolução. E marcando um terreno em África em diferentes frentes e, sobretudo, fazendo a divulgação ou seja, querendo mimetizar um pouco a heroicidade das suas figuras revolucionárias, projetando em África ou tentando forjar em África novos heróis que seriam próximos daqueles heróis cubanos ou de heróis da Revolução Cubana, Che Guevara, o Fidel Castro, sobre isso mais à frente. etc. E, portanto, tinha uma estratégia própria. Tinha uma estratégia própria, sim. E que nem sempre alinhou com a União Soviética. Sempre alinhou com a União Soviética. Acho que isso nota, por exemplo, em Angola, a estratégia não era exatamente igual.
Já agora, o documentário é Cuba, uma Odisseia Africana, de Jean El Tahari. Obrigado, Exato. João Martins, que enquanto estava aqui a falar fez a vida busca. E é um documentário que eu aconselho, aliás, como outros documentários desta realizadora sobre a África do Sul, sobre a Arábia Saudita, coisas bastante boas. A União Soviética, passemos para a União Soviética. A União Soviética deu um forte apoio político, militar e financeiro ao PAIGC, assim como ao MPLA e à Frelimo. A relação com a URSS e com a Checoslováquia, que até foi mais forte e mais cedo, foi até depois da sua morte, foi tal que até depois da sua morte Cabral teve direito a ser um nome numa praça em Moscou. Portanto, Cabral era uma figura importante para a União Soviética e tinha também uma relação próxima com o PCP, que disse ser intérprete da vontade do povo português de viver em amizade com os então colonizados. Ele não se considerava comunista, Fidel Castro não se considerava... Cabral não se considerava comunista, mas quando ia a Cuba e a Moscou isso não era assim tão evidente e tão claro. O que era ideologicamente Cabral e que importância isso teve para o apoio de Cuba, mas sobretudo para o apoio da União Soviética? O que é que ele era politicamente? Ou era hábil para parecer que era mais uma coisa ou outra conforme o lugar onde estava? Ora bem, eu acho que Cabral nunca quis ser rotulado. Este é um aspecto importante. Disse-o várias vezes. Tratem vocês dos rótulos. Exatamente, sim, tratem vocês dos rótulos, porque se aquilo que eu faço, vocês acham que é marxismo, então podem o achar. Ou então quando ele dizia que... Mas isso também era porque lhe dava jeito nessa teia diplomática que ele tentava construir? Claro que sim. Inclusive porque ele achava, ele chegou a afirmar que se afinal a questão da rotulação é importante, porque é que o Portugal da ditadura e do fascismo do Estado Novo não abraçava os valores democráticos de que a NATO apregoava? Então, e isto é uma forma de dizer porque é que vocês não libertem, não abandonem as colónias, ou seja, não respondam às nossas demandas de libertação. Então, isto é importante. Ora bem, então Cabral não gostava muito dos rótulos e isto, a relação com a União Soviética foi uma relação extremamente importante. Foi um aliado. A que nível exatamente teve? A vários níveis. Do ponto de vista militar, foi a maior ajuda militar do sucesso da guerra na Guiné veio essencialmente as FARC, porque eram as Forças Exatamente, Armadas. Foram do treinadas. Que eu consigo perceber, tinham mais poderio militar do que, por exemplo, o MPLA ou a Frelimo, ou seja, tinham acesso a armamento. Sim. Que o MPLA e a Frelimo, em países muito maiores e muito mais relevantes, não tinham. Exatamente, porque há uma genealogia. Há uma genealogia histórica que ajuda a explicar isto, que é desde os primeiros contactos que Cabral logo tece com a União Soviética, logo nos início dos anos 60, e a partir daí consegue criar uma rede de relações e de influências a ponto de fazer com que praticamente uma boa parte da FARC seja treinada militarmente na União Soviética. E além de ser treinada, o armamento militar que recebe, e Cabral consegue, por influência também de um representante da União Soviética em Conakry, com quem Cabral mantém uma boa relação de amizade e que consegue estabelecer ponte entre Cabral e a URSS. E essa questão... Isso permitiu, por exemplo, os ataques aos aviões. Exatamente. Foi a partir daí que nos anos 70 Cabral consegue um bom apoio militar a ponto de ter o míssil Strela, que foi uma vantagem sobre Portugal na resolução da questão militar na Guiné. E além disso, há também aspectos importantes a termos em conta, foi a apreciação que Cabral ganhou logo na primeira visita que ele fez dentro dos membros ou entre os membros do Comitê Soviético de Solidariedade Afroasiática, que é uma organização que o governo soviético tinha criado pouco tempo antes, com o objetivo de desenvolver contactos com as elites do terceiro mundo. E Cabral entrava nesse rol. E os soviéticos gostaram imediatamente de Cabral. E além disso, com a Checoslováquia, havia aquela questão de Cabral ter sido apontado como alguém que recebia apoio, porque recebeu apoio. E trabalhava com os serviços secretos. Supostamente para fornecer informação útil, informação privilegiada. Não sei se é possível dizer que ele foi um espião da Checoslováquia, mas esteve lá perto. Digamos que a Checoslováquia gostaria que Cabral fosse um espião, sim, porém Cabral nunca exerceu ou nunca deu as informações
da forma como Checoslováquia pretendia. Então aí o papel não era tanto, não era recíproco desse ponto de vista. Então até que ponto podemos considerá-lo como um espião? Eu acho que não, a analisar pelas investigações já feitas. Ou seja, ele é alguém que recebe apoio, ele é alguém que manobra nessa teia de relações, de mobilização de recursos e que vem da União Soviética, da Checoslováquia, é alguém que é colocado numa posição privilegiada para fornecer informação privilegiada, mas é alguém que no momento de dar essas informações está praticamente a apontar apenas para conteúdos genéricos que não têm nenhuma importância ou pouco impacto político. Além da União Soviética e de Cuba, o apoio político e militar da China foi importante, sobretudo nos primeiros anos. Ao contrário do que aconteceu com o MPLA, por exemplo, em que o apoio da China foi para a UNITA. Para a UNITA não, começou por ser para a MPLA primeiro, depois para a FNLA, depois para a UPA, para a UPA, sim, exatamente. E depois é que veio, depois veio para a UNITA. Exatamente, sim. Mas ao contrário do que aconteceu com o MPLA, o PAIGC conseguiu, com um intervalo entre 1967 e 1969, manter uma dupla relação com a RSS e a China, portanto, em pleno conflito sino-soviético, sim. Conseguiu manter essa relação. Como é que ele conseguia isto? Tinha a ver com as suas qualidades diplomáticas, esta capacidade de conseguir apoios contraditórios em simultâneo e ir gerindo relações que pareciam impossíveis? Sim, tinha a ver com isso, mas também tinha a ver com o próprio mundo da altura. Ou seja, Cabral e o PAIGC estavam a enfrentar não apenas o colonialismo português, mas também eles estavam a enfrentar toda a ordem internacional da Guerra Fria. E a questão da China é importante levar em conta por várias razões. Porque não é uma questão linear, ou seja, o apoio... A China inicia um processo de apoio nos anos 60, logo nos inícios dos anos 60, apoio militar, apoio técnico, etc. Um apoio... E até ideológico, não é? E até ideológico, ou seja, um apoio na China. Digamos que o primeiro país a treinar quadros da guerrilha do PAIGC foi a China. E as relações da China com o PAIGC iniciaram-se em 1960 e ficaram caracterizadas por 3 momentos importantes. De 60 a 67, foi um período caracterizado por relações muito intensas e marcada pelo apoio da China em termos de armamento e treino militar do PAIGC, na China, no local. Segundo momento, que é o momento que acabou de referir, o período cronológico de 67 a 69, em que a China suspende o apoio. Houve uma interrupção, não é? Exatamente. É ali que Cabral manuseia de forma... Cabral e o PAIGC está dentro do contexto global da questão sino-soviética. Então não é Cabral apenas, mas é a ordem global da altura e o PAIGC e Cabral a manusearem dentro dessa ordem global. E nesse momento a China suspende o apoio ao PAIGC. E há um terceiro momento, e já vou explicar porque que suspende esse apoio. E há um terceiro momento que vem de 70 até a partir de 1970, em que a China retoma novamente, gradualmente, esse apoio político para o PAIGC. Ora bem, basicamente, várias dezenas de guerrilheiros do PAIGC foram treinados por instrutores chineses em campos de treino criados em países africanos. Ou seja, os guerrilheiros do PAIGC não estavam apenas a serem treinados na China. Eles também foram treinados por instrutores chineses em campos que foram criados em países como Argélia, no Ghana e são países, Argélia e Ghana são países que estão presentes no período também de treino militar, estavam a apoiar a libertação da Guiné. Então a presença de instrutores cubanos nesse país é importante. Também chineses, exatamente, chineses, é importante. Então a mudança do apoio no segundo período ocorre porque os movimentos de libertação, a China ganhou uma certa desconfiança relativamente aos movimentos de libertação sobre um eventual alinhamento de alguns desses movimentos com a Rússia. Então, com o PAIGC, essa relação foi a relação de deteriora-se a partir de 65 e coincidindo precisamente com o período em que Cabral está a focar mais no aspecto de negociar a questão da independência, ou seja... A China não via com bons olhos a ideia da negociação... A China não via com bons olhos a ideia da negociação. Porquê? Para a China, na disputa contra o colonialismo e o imperialismo, não havia outra saída senão a luta revolucionária, a luta armada, a guerra revolucionária. Por isso, a decisão pela luta armada como forma de luta contra o colonialismo
quando os movimentos independentistas iniciaram esse processo, coincidia muito com a posição da China. E daí a China ter apoiado logo nos anos 60 esses movimentos. Então, quando o PAIGC começa... E essa é uma originalidade do Cabral em relação a outros líderes de movimentos de libertação africanos. Exato. Era acreditar que pelo menos manter o discurso da abertura negocial com a potência colonial. Exatamente, manter sempre a abertura do processo negocial, mas também mantendo a frente da luta armada, ou seja, ambas as... Provavelmente ajudaria duas coisas, não é? Ajudaria... ter uma vantagem militar que outros não tinham, para negociar é preciso ter força, não é? Claramente. E outra, estar sozinho nessa confronto, ou seja, não ter outros movimentos, houve uns, mas concorrentes, sim. Houve uns, mas um pouco relevantes, como a Flinga. A Flink, sim. Mas não ter nenhum no terreno com quem competir, coisa que, por exemplo, não acontecia, pelo menos em Angola. E também permitia uma outra vantagem, que era poder permitir revelar a diplomacia internacional do PAIGC. Ou seja, que o MPLA e a Frelimo não tinham. Não tinham ao mesmo nível. Não tinham ao mesmo nível. Porque o PAIGC... Que é interessante, porque Guiné-Bissau tem muito menos interesse do ponto de vista estratégico, por exemplo, Angola. Exatamente. Não é? Exatamente. Tem que resultar mesmo do próprio Cabral, exatamente. Não das circunstâncias. Exatamente. Aliás, Guiné passa a ser muito conhecida nessa altura justamente por esse processo da diplomacia levada a cabo pelo PAIGC. E é uma diplomacia não apenas feita por Cabral, porque muitas vezes tendemos a interpretar todo esse processo centrado na figura de Cabral. Mas Cabral tinha vários emissários e várias figuras, e o PAIGC que eram enviados para outros lugares e como representantes do PAIGC. Isso talvez conte, a gente já vai falar sobre isso, mas talvez conte o facto de Cabo Verde ter bastantes quadros mais do que os outros países africanos, porque o processo da aculturação em relação a Portugal, etc. Foi maior do que em Angola ou do que em Moçambique. Não sei se isso terá algum peso ou não. Sim, tem um peso na medida em que tem um peso, e o que ajuda, e esse peso ele tem que ser explicado não unicamente com a lente da história da luta de libertação, mas sobretudo com a lente da história imperial, que é o investimento feito na altura, ou seja, o investimento feito na educação em Cabo Verde pelo Estado colonial para apetrechar cabo-verdianos que seriam usados como intermediários da colonização nesses países. Grosso modo... Vou dizer um termo que os cabo-verdianos vão ficar zangados, mas vão ser um bocadinho os capatazes da colonização. Sim, exatamente. São os colonizados, os colonos colonizados. E então e essa dimensão é algo que está trincheirada na própria genealogia da história colonial. No fim da nossa conversa vamos voltar a esse tema que há de ser complicado em relação à identidade de Cabo Verde e dos cabo-verdianos, mas vou deixar isso para o fim. Sim, mas diria sobre essa questão. Então, muitos dos quadros do PAIGC, grandes quadros, grandes figuras do PAIGC, que participaram em vários... Posso citar, por exemplo, o caso do Aristides Pereira, o caso da Abílio Duarte e várias outras figuras que foram, sendo quadros do PAIGC, foram pessoas que trabalharam, no caso de Aristides Pereira, trabalhava na Guiné como no tempo colonial, nos Correios, como funcionário dos Correios, então um funcionário do Estado. O caso de Amílcar Cabral é revelador desse processo, ou seja, desse processo de quadros. Ele foi até trabalhar para Angola e para Guiné, para o Estado colonial. Exatamente. Colonial, então essa questão dos quadros é uma questão que tem que ser interpretada não dentro de um quadro imperial muito mais vasto e um quadro que nós podemos entender para servir interesses imperiais concretos. Mas no momento em que eles põem essas competências ao serviço do processo de libertação, é precisamente esses quadros que são mobilizados. Muitos deles são mobilizados. E, além disso, quando chegamos a dada altura, muitos já tinham sido formados com bolsas de estudo que o PAIGC recebia de vários países aliados e que formaram várias figuras também guineenses. Voltando ao apoio externo, a Guerra da Guiné, ou em Angola e Moçambique, eram guerras por procuração no contexto da Guerra Fria ou eram guerras de libertação entre colonizadores e colonizados? Eu sei que esta pergunta é difícil. Ou seja, se eram guerras entre o Ocidente e o Leste ou entre o Norte e o Sul, ou se calhar eram as duas coisas ao mesmo tempo. Nós podemos entender como duas coisas ao mesmo tempo. Por um lado, porque o PAIGC, ou os movimentos de libertação, de uma forma geral, como eu disse no início, ou há pouco,
estavam a enfrentar não apenas o colonialismo português, estavam a enfrentar toda a ordem internacional da altura, que era a ordem da Guerra Fria. Então, por um lado, há um combate que é um combate no terreno, em África, para a libertação dos territórios, para a emancipação dos territórios, e isto é importante ter em conta. E essa luta era também era uma luta para, de certa forma, confrontar a ordem internacional da Guerra Fria num processo de libertação na luta anti-imperialista. Ou seja, a Guerra Fria é um processo em Mas que... é curioso porque a União Soviética tinha interesses imperiais, ela própria, sim, não é? claro. Ou seja, os movimentos de libertação jogavam com o confronto entre os dois impérios, por assim dizer, não é? De certa forma. Porém, Cabral teve essa destreza de desafiar as concepções binárias da Guerra Fria. Ou seja, desafiar a concepção de um mundo dividido em blocos ideológicos estanques. Daí o não alinhamento do PAIGC no contexto da Guerra Fria, com o não alinhamento político, militar, ideológico, etc., com qualquer um dos blocos político-militares. Havia um alinhamento preferencial. A União Soviética é que o armava, não é? Exato. Havia um alinhamento preferencial na medida em que... não era o único caso. Entre os não alinhados havia casos um pouco diferentes uns dos outros. Entre o movimento dos não alinhados, tínhamos países como a Indonésia ou como a Índia, que eram de facto não alinhados, não é? Sim. Mas tínhamos países que eram alinhados, não é? Que eram muito próximos da União Soviética. Sim, mas de certa forma, digamos que esse alinhamento é um alinhamento com aquilo que poderia ser útil para a luta daquele contexto. Ou seja, Cabral dizia, quem quiser nos oferecer armas, nós aceitamos. Então, o que significa que esse alinhamento é um alinhamento... oportunista, por assim dizer. Digamos, oportunista, pragmático, mas que respondia a coisas concretas da luta. O que é que isto quer dizer? Porque Cabral, e esse alinhamento ele tem que ser, esse dito não alinhamento, ele tem que ser criticado e sobretudo situado do ponto de vista de algo que é pragmático para a luta, mas simultaneamente retirando a movimentação do PAIGC do contexto ou do binarismo da Guerra Fria, para olharmos para o facto de, se por um lado PAIGC recebia armamento e apoio do bloco soviético, sim. Por outro lado, o PAIGC tinha apoio de países do Ocidente. Já lá vamos. É uma ponto seguinte, mas antes disso ainda quero fazer uma pergunta. Este não alinhamento é um alinhamento aquilo que mais tarde vamos chamar de já vamos falar disso, alinhamento militante. A propósito da Suécia e do papel da Suécia, já lá vamos. Deixa-me só perguntar-te isto primeiro. A guerra ainda sobre a União Soviética. A guerra poderia ter sido ganha sem o apoio operacional. A guerra ou seja, aquela situação de impasse, não é? Ela poderia ter sido, era possível sem o apoio operacional cubano e sem o armamento soviético? Muito dificilmente. Do ponto de vista militar, muito dificilmente. Mas também há uma questão que nós devemos entender, que a guerra, de certa forma, se olharmos para a dimensão do país, para a dimensão da Guiné e de Cabo Verde, se olharmos para a dimensão do PAIGC, que nasce com treinos e que fez uma guerra e uma revolução anticolonial em 10 anos. E se olharmos para um país que, do ponto de vista, ou territórios que, do ponto de vista diplomático, já tinham, de certa forma, projetado e já tinham, de certa forma, ganho a guerra do ponto de vista diplomático, porque já tinham feito a denúncia, já tinham projetado a imagem internacional da revolução anticolonial, já tinham projetado a realidade das zonas libertárias, etc. Nós poderíamos pensar, dificilmente, mas também uma guerra não é feita unicamente com o aspecto militar. E também há questões humanitárias associadas, há questões de apoio, que vêm de redes de solidariedade que são de atores informais e que não são unicamente de atores oficiais estatais. Então a guerra poderia ser muito difícil de ser ganha sem o apoio militar, mas também não é unicamente militar. Há o apoio técnico, o apoio moral, o apoio na esfera internacional e também, sobretudo, o apoio humanitário de tratamento de feridos de guerra, de militares que passaram por processos de trauma e de ferimento durante o conflito, etc, etc. Então vamos falar daquilo que querias entrar há bocado, que eram os países ocidentais. Países como a Suécia também tiveram um papel bastante importante. Que esforço fez Cabral junto à opinião pública ocidental e dos movimentos anticolonialistas da Europa e dos Estados Unidos, com especial destaque para a França, para isolar Portugal, que é bom recordar, como tu já recordaste, que era membro fundador da NATO,
da EFTA e da OCDE. Ou seja, Portugal, ao contrário do que nós gostamos e imaginamos quando olhamos para trás, Sim. não era um pária. Não era um Estado pária, era um Estado totalmente integrado. Sim. E não estava isolado. Só mesmo na fase final. Sim, exato. Só mesmo já muito próximo da descolonização é que Portugal começou a ficar isolado em relação aos seus aliados. Não Sim. foi assim no princípio dos anos 60, estava completamente alinhado com os países do Ocidente. E que esforço é que Cabral fez para romper este apoio? Que esforço diplomático, político é que Cabral fez? Que aposta? Ou seja, Cabral não se limitou a saber que contava com o apoio do Bloco de Leste. Tentou manusear dentro do bloco criar, criar frechas no Bloco Ocidental. Exato. O que é que ele fez exatamente? Cortejando aliados, digamos aliados políticos a grande escala. Do ponto de vista formal, a Suécia, por exemplo, a relação de Cabral com a Suécia, ou podemos olhar até para a questão com a presença que Cabral teve ou que os líderes dos movimentos de libertação tiveram em diferentes conferências internacionais de solidariedade organizados, tanto em África como na Europa. A Conferência de Roma é uma das conferências que dá aquela projeção, mas estamos nos anos 70 e já nessa fase Portugal já está quase praticamente, digamos, isolado, mas ao longo dos anos 60 Portugal está totalmente bem apetrechado, não está sozinho. Portugal tem aliados, esses aliados têm estratégias. Tem um aliado, por exemplo, bastante importante que é a França. Tem um aliado extremamente importante que é a França. Que é a África, bastante importante que é a França. E um aliado paradoxal. Um aliado paradoxal na medida em que a França, quando Portugal está a França abandona, a França perde a guerra da Argélia, ou seja, perde as colónias em África, mas é a própria França que, de seguida, apoia Portugal na manutenção do Império. Mas há aqui duas questões importantes para nós percebermos. Por duas razões. Primeiro, porque a França queria manter a sua hegemonia em África como potência. Ou seja, mostrando para o mundo que ainda, mesmo perdendo o Império, consegue ter uma hegemonia cultural e política no contexto africano. E este assim, é o primeiro aspecto. E assim continua a França em 2020 e tal. A França-África é justamente isso. E depois, além disso, segundo aspecto, a França tinha interesses económicos nas colónias portuguesas. Ou seja, a questão do envolvimento económico de empresas francesas no Império Português. Terceiro, outro aspecto. A França tentava apoiar Portugal nas diferentes frentes, ou seja, dar apoio técnico, militar, de treinamento às tropas portuguesas que iam participar na guerra colonial. E também, e acima de tudo, a França tinha um interesse económico, estratégico importante do ponto de vista da indústria do armamento, porque a França é que fornecia, enquanto membro da NATO, mas também como potência europeia do Ocidente, que fornecia uma boa parte do armamento que era utilizado na guerra colonial. E a França é paradoxal porque incrível a forma como, enquanto potência, enquanto governo, a França não apoia o Estado Novo, porém o grande apoio que Cabral recebe em França vem dos movimentos de solidariedade, de baixo, dos intelectuais, dos artistas, dos jornalistas, dos cineastas, dos médicos e de vários outros militantes e anti-imperialistas que... Eu não sei se é paradoxal, porque tem a ver exatamente com a sensibilidade que os franceses tinham para a questão colonial, por eles próprios terem acabado de perder o Império colonial. Exatamente, e também com um aspecto importante a lembrar é a questão da memória do anticolonialismo relacionado com a guerra da independência da Argélia estava bem presente em França. Ou seja, o anticolonialismo... França era, nessa altura, a capital do anticolonialismo por influência daquilo que foi a derrota que a França teve na disputa na guerra contra a independência da Argélia. Então, e não só os militantes franceses anticolonialistas eram anticolonialistas do ponto de vista daquilo que foi o peso da França na Argélia e noutros territórios, mas também eram anti-imperialistas contra a questão da guerra do Vietnã e eram também anti-imperialistas contra o apoio que a França, enquanto membro da NATO, dava a Portugal, e ali entra a questão do imperialismo do Ocidente nos territórios africanos e no sul global, e também eram anti-imperialistas do ponto de vista do envolvimento do governo francês na manutenção da guerra colonial. E a Suécia? Teve alguma importância o apoio da Suécia ou não? A Suécia teve... Ou é mais simbólico? É prático, é simbólico e é prático. É simbólico do ponto de vista, Cabral neste aspecto, contrariamente à França, Cabral o PAIGC tinha relações diretas com figuras
do governo sueco, mas também é prático na medida em que a Suécia entra com valores, ou seja, a Suécia envia dinheiro, envia apoio técnico, envia apoio humanitário, e a Suécia teve um papel importante na produção da propaganda e inclusive na produção de afirmações condenando a guerra colonial, o colonialismo português, o envolvimento das potências ocidentais na manutenção da guerra colonial e, sobretudo, no apoio humanitário da formação de quadros, mas também daquilo que foi uma grande vitória cultural do PAIGC na criação de materiais escolares ou na produção de materiais escolares para as escolas nas zonas libertadas. Nessa tentativa de isolamento, que papel teve a ida de Amílcar Cabral, Agostinho Neto e Marcelino dos Santos ao Vaticano em 1970 para serem recebidos por Paulo VI? Ali foi um impacto na medida em que a imagem que eles já tinham granjeado no espaço internacional, isto só veio coroar, ou seja, aquilo foi estratégico de facto, porque o evento maior daquele contexto de junho de 1970, quando acontece o encontro com o Papa, o evento maior foi a Conferência de Solidariedade que foi organizada em Roma, e para expressar que foi uma conferência enorme. Esse é o grande evento, e que muitas vezes é subalternizado porque foi um evento organizado com apoio de vários movimentos e partidos italianos, partidos de esquerda e Partido Comunista Italiano e várias outras figuras de militância da extrema-esquerda italiana, e sobretudo por militantes anticolonialistas e anti-imperialistas que vieram de diferentes partes do mundo. Ou seja, então a Conferência de Roma, ela não é uma conferência isolada, ela é uma conferência que é uma consequência da Conferência de Khartoum, realizada em janeiro de 1969. Mas a visita ao Papa é um carimbo Então, a visita ao Papa é o carimbo que é a cereja em cima do bolo. Ou seja, algo que estava planeado para acontecer e que, surgindo aquele parêntese, seria algo que vinha projetar a imagem dos líderes. E com um especial impacto em Portugal, e com especial impacto, um regime muito católico. Né? E depois que também acabou por, de certa forma, desconstruir aquela imagem de terroristas, dos comunistas que, então, como é que um Papa, sendo católico, e Portugal um regime e um país católico, o Papa recebe figuras que Portugal e outros países ocidentais... Falaste aí do PCI, do Partido Comunista Italiano, e eu deixei escapar esta pergunta, deixa-me fazer-te. Que importância é que teve o PCP na fase inicial, quer de Cabral, quer do PAIGC? Teve alguma? Sim, o PCP teve era o interlocutor em Portugal. Era o interlocutor em Portugal, exatamente. Do PAIGC. Exatamente. Sabemos que na questão colonial... Eu até tenho a sensação que teve mais do que o MPLA ou com a Frelimo, junto de Cabral e do... Sim, digamos que a relação tem níveis, obviamente, mas o PCP tem um papel extremamente importante na medida em que divulga as lutas, aconselha os seus militantes, sobretudo aqueles que foram enviados para a Guiné, a terem um papel mais ativo, uma agência própria na questão tanto da deserção como também na mobilização de indivíduos que tinham sido recrutados para o exército colonial português, etc. E inclusive de militantes do PCP que escreveram e que publicaram coisas para fora denunciando aquilo que estava a acontecer na Guiné e que estava a ser levado a cabo pelo exército colonial, ou então dando informações sobre as zonas libertárias. Aliás, há um documento muito importante e que está numa exposição, se não estou em erro, numa exposição em Coimbra, que é uma reportagem feita por um militante do PCP e que põe para fora aquilo que estava a acontecer na Guiné relativamente dentro das zonas libertárias, aquilo que era a revolução do PAIGC, e sem falar também que o próprio Cabral sempre teve contacto privilegiado com algumas figuras do PCP, e não é por acaso... Desde muito cedo, não é? Desde muito cedo, já no período da MUD juvenil, e não é por acaso que depois da independência temos a visita do Álvaro Cunhal à Guiné. Para os mais jovens que acompanham este podcast, o PCP era a força da oposição ao regime, a única verdadeiramente organizada, quer dizer, exatamente, a funcionar clandestinamente, portanto, qualquer contacto com movimentos de oposição ao regime, sim, de alguma forma passaria pelo PCP. Exatamente. Porém, sublinhar uma pequena nuance que
nem sempre a posição do PCP relativamente à questão colonial foi linear, sempre a mesma. Ou seja, ela é mais vincada a partir dos anos 50. A partir dos anos 50, e já quando entra o período da libertação. Até aí, aliás, o Zé Neves tem bastante produção, os historiadores Zé Neves, sobre a evolução do PCP em matéria, Antes dos anos 40 era um debate bastante complicado em Portugal, era quase um consenso, não é? Exatamente, até porque a questão é que mesmo se nós repararmos, mesmo durante o período da Guerra Colonial, ou mesmo após a libertação das colónias, ou seja, após a Guerra da Independência, a questão imperial quase que sempre funcionou como uma espécie de consenso, ou seja, é uma questão identitária. Exatamente, é uma questão que está embrenhada nas entranhas de uma forma de imaginar. Sim, já lá iremos. Exatamente, ok. Para além da Guiné-Conakry, base da insurgência, que importância tiveram as novas nações africanas para o combate militar, político e diplomático? Só recordar que Cabral discursou 7 vezes na ONU, e isso tinha muito a ver com o peso das novas nações. Exatamente, na ONU. sim. Que papel é que tiveram estes países no combate para fecharmos a parte das relações diplomáticas e internacionais, que é bastante, ocupou muito tempo, porque é muitíssimo relevante na história da Guiné, na guerra do PAIGC. Sim, exato. Esses países foram importantes, na medida em que, se nós repararmos, se nós olharmos, por exemplo, para diferentes fóruns internacionais que foram organizados, em que o PAIGC aparece, e estamos a falar de países que são constituídos enquanto Estados. E enquanto Estados, são países que têm uma posição na ordem global da altura. E o PAIGC não é um Estado, é um movimento de libertação que está a dialogar com entidades estatais reconhecidas internacionalmente. Então, esses países são importantes na medida em que muitos dos fóruns, e enquanto membros da Organização da Unidade Africana, hoje União Africana, e são países que poderiam dar um apoio, ou deram um apoio no quadro da OA, e são países que tinham posições em que denunciavam posições do colonialismo português ou posições anti-imperialistas no quadro internacional da ONU. Então podemos olhar ou podemos considerar que esses países poderiam funcionar como uma espécie de palco onde, dentro do contexto africano, Cabral evocava a questão da unidade africana e do panafricanismo como forma de granjear esses apoios e tomar e ter uma posição desses países relativamente à questão colonial portuguesa e à questão das independências dos territórios portugueses. Então, esses países foram extremamente importantes. Como eu sublinhei há pouco, a Conferência de Khartoum foi fundamental para nós entendermos as várias conferências internacionais que foram depois espalhadas. O grupo de países do terceiro mundo, inclusive a própria Coreia do Norte, a relação com o Vietnã, a conexão entre entender ou projetar um pouco a ideia da luta na Guiné como uma espécie de Vietnã, ou ser inspirada pela luta no Vietnã, são questões que nos levam a olhar para a forma como revoluções que estavam a ocorrer no terceiro mundo e países que tinham conquistado a sua independência de outras, a partir da luta armada ou da guerrilha, etc., das outras potências imperiais europeias, isto servia para inspirar o PAIGC na manutenção, na continuidade do processo armado como uma forma de vitória, como forma de alcançar a vitória para a independência. E também de ter esses países como aliados no processo de negociação ou quando o assunto era solicitar pelo viés da Organização da Unidade Africana, ou seja, a OA, algum apoio ou algum reconhecimento internacional. Falemos um bocadinho da guerra. Ao contrário de Angola e de Moçambique, a Guiné-Bissau declarou a independência antes do 25 de Abril e as FARC, braço armado do PAIGC, como já disse, já controlavam boa parte do território. É mais ou menos consensual que para Portugal a guerra estava perdida, ou pelo menos não poderia ser ganha. Vamos pôr a coisa assim. Porquê é que foi diferente ali dos outros países? Por causa do território e dos vizinhos, que não é um pormenor, não é? Sim. Pelo apoio militar externo, por causa da estratégia de Cabral? O que é que explica o facto de, aliás, o próprio Spínola, etc., terem percebido que aquela guerra só poderia ter um fim político, não poderia ter um fim militar. Que não foi exatamente a conclusão que se tinha em Angola ou em Moçambique. Sim. Aliás, há um conjunto é um cocktail de fatores que têm que ser vistos de forma intercalada.
Por um lado, há uma questão histórica que nos leva a perceber, que nos leva imediatamente a perceber não só a durabilidade dessa guerra, mas também a forma como o exército colonial não teve um total domínio dos territórios, ou seja, de um território pequeno. De um território pequeno. Mas isto tem uma questão histórica, como eu já disse, explicativa. É que a penetração no território, penetração física no território da Guiné, no território geográfico da Guiné, ela é muito recente. Ou seja, é tardia, né? É muito tardia. O que significa que Portugal ainda nos anos 30 estava a tentar, ou seja, Portugal Império, estava a tentar dominar e submeter as populações no interior da Guiné. Então, inclusive, as últimas campanhas de invasão colonial, elas datam de 30 e tal, e finais de 30 e inícios de 40. A segunda questão tem a ver com a resistência multissecular das populações guineenses. Ou seja, inclusive há estudos que demonstram isto e que já revelaram com evidências concretas as múltiplas campanhas que foram feitas, campanhas militares, aquilo que na linguagem imperial é dita como campanhas de pacificação, que não são campanhas de pacificação, são campanhas de invasão colonial, de invasão e de apropriação de território, e de chacinas e de violência. Então, essas campanhas foram campanhas que desde o século XIX foram levadas a cabo e que ainda nos inícios, nas primeiras décadas dos anos 30, das primeiras décadas do século XX até finais da década de 30, estavam a ser levadas a cabo, o que revela a dificuldade que a potência imperial, Portugal enquanto tal, teve em dominar o território da Guiné, ou seja, um conhecimento efetivo do território e dominar populações. Então a resistência das populações é algo que permanece, ou seja, há uma memória de resistência e muitas vezes nos processos de relações de poder não são levadas em conta a questão dos repertórios e das memórias de resistência. Elas têm um impacto na forma como os povos lidam com cosmologias locais e transformam os seus processos em processos de resistência que perduram ao longo do tempo e que são processos de resistência que contestam sistematicamente o poder. E outra questão tem a ver também com a questão territorial. A Guiné é um território muito específico, é um território pantanoso, é um território de florestas, de rios, ou seja, o domínio, a topografia do espaço guineense não era tão favorável ao exército colonial português. E isto, combinado com o apoio militar e outra estratégia militar mais específica, é a forma como não só Cabral, mas como o PAIGC mobilizou no interior populações, criando zonas libertadas. E coisa que não aconteceu das outras, ou seja, quer dizer, um domínio total de alguma parte do território. Exatamente. Ou seja, com infraestruturas, escolas, etc. Com infraestruturas, escolas e com uma projeção internacional da própria publicitação daquilo que eram as zonas libertárias, porque muitos ocidentais viajaram expressamente de vários países para irem ver no terreno o que era uma zona libertária, o que significava uma zona libertária. Então, muitos imperialistas e militantes que eram adeptos, simpatizantes das revoluções terceiro-mundistas foram lá fazer reportagens nas zonas libertárias. Inclusive, logo no início, ainda não temos zonas libertárias em 62, 63, quando começa a guerra na Guiné, mas a projeção já, logo no início da Revolução Anticolonial da Guiné, chama a atenção de diferentes figuras ocidentais. Sartre escreve, Claude Lanzmann, o realizador, escreve a Cabral a perguntar informações sobre a Guiné, o que é que era isto, etc. O que é que era isto da Revolução Anticolonial que estava a acontecer na Guiné? Apesar de contribuir para isso uma certa iconografia à volta de Cabral, apresentado um pouco como um Che Guevara africano, que mostrava, aliás, fardado da guerrilha, e no entanto Cabral não costumava estar na frente militar e assumia-o. Ele via-se sobretudo como um político e um diplomata, ou seja, a imagem que nós temos de Cabral na frente de batalha não correspondia ao cotidiano de Cabral. Nas frentes diplomáticas. Ele estava nas frentes diplomáticas e políticas. Sim. Acima de tudo. Portanto, há uma certa iconografia que é uma construção, não é? Que não corresponde propriamente ao que o Cabral, ao que era a principal atividade de Cabral. Cabral não era um militar, não é? Cabral não era um militar. Não era um guerrilheiro. Cabral não era um guerrilheiro. Cabral estava a fazer guerra. Ao contrário de Che Guevara, que era um guerrilheiro. Exatamente. Mas, no entanto, houve uma iconografia para tentar aproveitar, aliás, a imagem que havia de Che Guevara e transplantá-la para a África. Exato. Então, essa questão da iconografia é importante porque, se formos olhar as revoluções terceiro-mundistas
na altura, tinham esses ícones. Então, de certa forma, Cabral tinha que lidar com os seus militares, com os seus camaradas, apresentando-se como figura militar. Mas Cabral era outra figura do ponto de vista diplomático. E isso tem um detalhe também importante. Não esqueçamos que o PAIGC está a lutar para fundar um Estado. E o objetivo era fundar um Estado. E o Estado era a entidade com base na qual a Guiné e Cabo Verde e outros países que estavam a lutar pela independência poderiam mobilizar o Estado enquanto tal como interlocutor direto nas arenas internacionais, na ordem internacional global da altura. Sem Estado não haveria possibilidade de falar ou de ter interlocução ou de cortejar outros atores reconhecidos internacionalmente no plano da ordem internacional. Então daí essa posição de Cabral como alguém que já estava a encarnar aquela figura de estadista. Do chefe de Estado. Do chefe de Estado. Ou de representante de um povo e que vai negociar de forma quase ao pé de igualdade, mas que não é bem ao pé de igualdade porque ele não tinha legitimidade internacional. O PAIGC era um movimento de libertação a dialogar com determinados países. Cabral disse que qualquer pessoa com ideias revolucionárias que não entende que a luta tem de incluir as negociações não entende nada. Uma frase dele. Esta era uma diferença fundamental na estratégia militar e política de Cabral, e ela resultava, eu já perguntei à frente, que se resultava da sua vantagem militar. A estratégia da negociação servia para desgastar o Estado português, dizendo nós estamos disponíveis se vocês quiserem para negociar, ou resultava dele próprio saber que a sua vantagem... A verdade é que houve uma parte da divisão que levou ao 25 de Abril entre militares era a consciência de que era preciso uma solução negocial. Negocial, exato. E isso tinha muito a ver com a Guiné. Sim, sobretudo. Porque na Guiné é que havia um interlocutor claro para a negociação e uma guerra que claramente estava num impasse que só seria ultrapassado com a derrota de Portugal, dificilmente com uma vitória. Sim. Há uma diferença de Cabral em relação aos outros líderes nesta estratégia? Sim, há uma diferença a vários níveis. Há uma diferença porque Cabral já nessa altura está numa frente, ou seja, está na Guiné com uma reputação internacional reconhecida em termos de vantagens e de projeção de luta, com zonas libertárias já conquistadas e como sendo o único movimento de libertação na Guiné. Enquanto outros países, outros territórios tinham três movimentos, o caso de Angola, por exemplo. Onde ainda haveria a questão da partilha do poder. Exatamente. E então, Cabral tinha outras vantagens na medida em que essa estratégia de pôr para fora a questão da luta, de vir para a arena diplomática da luta, era uma forma de, por um lado, denunciar a imagem de Portugal como país que se afirma no contexto internacional, mas que tem políticas opressoras e exploratórias nas colónias, no sul global, com a conivência de atores internacionais, e isto é importante porque Cabral vem denunciar aquilo que é uma posição de Portugal, uma posição imperial, mas também está simultaneamente a pôr em xeque os valores ocidentais. Ou seja, aquilo que é liberdade, democracia, progresso, as contradições. Exatamente, a paz social, etc, desenvolvimento, que são conceitos ideológicos, nós sabemos, e que o próprio Ocidente apregoava. Cabral sabia que estava ao fazer essas denúncias ou ao fazer essas aparições políticas ou político-diplomáticas no plano internacional, ele estava justamente a confrontar o Ocidente com as suas próprias contradições. Mas também explorava as contradições do regime, ou seja, quando temos, por exemplo, figuras dentro do regime, a abertura dele para negociações, numa guerra que estava num impasse, criava ela própria um dilema a muita gente que estava envolvida na guerra, como o Spínola, por exemplo. Exatamente. Inclusive a questão também da negociação tem a ver com, como eu disse, tem a ver a vários níveis, com não só de dar a ver para fora o PAIGC, mas também de desmistificar, ou diria de desconstruir a ideia de que os guerrilheiros que estavam a fazer a revolução anticolonial eram figuras desorganizadas, que não tinham legitimidade política e que estavam unicamente a fazer a guerra por fazer. Então que a questão da negociação é dizer, nós estamos abertos para uma proposta de diálogo
e a travar com a questão militar. Até porque foi uma guerra desgastante, porque muitos dos inclusive Cabral e os guerrilheiros e os camaradas nunca tinham projetado uma guerra tão longa. Eles pensavam que isto seria de meses ou de poucos anos. Achavam. Há registros sobre isso, e inclusive o historiador, o historiador biógrafo de Amílcar Cabral, Julião Sousa Soares, menciona esse aspecto na biografia que ele faz, inclusive porque um certo desgaste interno entre os camaradas e militantes do PAIGC relativamente à durabilidade da guerra é algo que gera algum desconforto a partir dos finais dos anos 60, sobretudo. Portugal foi responsabilizado pela morte de Cabral, apesar dos autores materiais terem vindo do próprio PAIGC. O que é que se sabe hoje sobre o assassinato de Cabral? O que se sabe hoje sobre o assassinato de Cabral é que ele foi o assassinato dele resulta de uma intensa divergência entre alguns membros do PAIGC. Sabe-se que esses militantes foram inicialmente identificados, ou seja, estava-se claro que havia uma ala dentro do PAIGC que pretendia conspirar contra Cabral e contra o próprio PAIGC e neste caso contra a própria independência da Guiné, ou pensar a independência para outro viés e não da forma como o PAIGC tinha desenhado. Esse descontentamento sabe-se hoje desse descontentamento, sabe-se que Portugal tem um envolvimento nesse processo através da PIDE e da relação da PIDE com os serviços secretos franceses. Ou seja, e sabe-se que hoje os serviços secretos franceses, nessa altura, que coincide com o assassinato de Cabral, tentaram vários golpes ou várias estratégias de apanhar Cabral numa emboscada, porque também eram serviços que estavam a tentar tipos de aquilo que hoje nós chamamos de golpes de Estado ou de fraturar regimes recém-independentes e criar e olhar para dentro das fraturas dos movimentos, incendiar ainda mais essas fraturas. Ou seja, sabe-se disto e sabe-se que o assassinato de Cabral está dentro desta teia ampla. Tem o autor, como é que se diz o autor? Material moral, né? E o autor moral. E nesse autor moral, os serviços secretos, a PIDE e os serviços secretos têm um envolvimento. Os serviços secretos franceses. Os serviços secretos franceses têm um envolvimento muito, muito, muito forte, com uma teia enorme e que explica a questão da morte de Amílcar Cabral. A imagem de Cabral seria a mesma. Isto é uma pergunta que não se faz a um historiador, mas eu vou fazer. A imagem de Cabral seria a mesma se ele tivesse chegado a exercer o poder como exerceu, por exemplo, Machel e Agostinho Neto? Eu diria não, quer dizer, é que o poder tira exato, romantismo, não é? O poder tira romantismo, de facto, mas também o poder gera fascínio. Essa é outra questão. Mas eu diria que se calhar Cabral é Cabral justamente se calhar por não ter exercido o poder no pós-independência, digamos, de certa forma. Ou seja, há um ícone que permanece porque quando olharmos para o ícone, ele incorpora todos os ingredientes de um mito. Ou seja, é um revolucionário de sucesso, é um intelectual que elabora a teoria revolucionária local e que põe em prática essa própria teoria, é um tipo que, enquanto representante do movimento de libertação, cria redes de interações com vários atores internacionais, na ordem global, é uma figura que circula dentro do mundo da geopolítica da ordem internacional da sua época, e é um indivíduo que morre, ou seja, que é assassinado. Há uma diferença entre Cabral morreu ou Cabral é assassinado. Cabral foi assassinado. Então, é um indivíduo que é assassinado precisamente no momento em que a luta estava a caminhar para o seu fim e que morre de forma trágica. Ou seja, o trajeto de Cabral tem um conjunto de ingredientes que incorpora a mitologia e que o transforma num ícone a vários níveis. Entretanto, por isso que eu acho que, se calhar, a questão... nós não sabemos, porque um historiador não lê o futuro. Isto não faz história contrafactual. Exatamente, isto não é o nosso trabalho. Nós lidamos com o passado, nós lidamos com mortos e então a questão mais essencial é perceber o peso que Cabral tem enquanto ícone, enquanto figura, mas também, sobretudo, o peso também material que ele teve enquanto indivíduo que, dentro de uma geopolítica ou da ordem global da sua altura, fez aquilo que fez, não tanto por uma genialidade, mas por usar
por usar a sua perspicácia discursiva e prática para manusear e para criar interações dentro da ordem global da altura. Eu vou usar agora, vou entrar agora num assunto mais sensível. A junção da luta de Cabo Verde e da Guiné, relativamente distantes, Sim. países relativamente distantes do ponto de vista físico. Físico, sim, geográfico. E o projeto falhado da unidade binacional resultam da biografia de Cabral, da impossibilidade de fazer a guerra em Cabo Verde ou de uma verdadeira unidade histórica entre os dois países? De todas essas coisas. Primeiro, da biografia de Cabral, porque Cabral nasce na Guiné, okay? Filho de pais cabo-verdianos. E logo há uma questão que a circulação imperial, ou seja, o império é importante para nós percebermos essa questão da circulação. Ou seja, os pais de Amílcar Cabral saem de Cabo Verde para a Guiné como funcionários coloniais, ou seja, vão para a Guiné. Então há aqui um processo de circulação imperial. O pai de Amílcar Cabral era professor na Guiné, então estava a trabalhar também ao serviço do Estado colonial. Há uma questão biográfica, e essa questão biográfica Cabral evoca várias vezes, demonstrando a sua relação entre Guiné e Cabo Verde como pacto de unidade. Há uma questão histórica que tem a ver também com a questão imperial, que é a Guiné e Cabo Verde são dois territórios distintos, geograficamente. E com características socioculturais, sociogeográficas, brutalmente diferentes, não é? Totalmente diferentes, mas que Cabral também põe no plano imperial ao explicar a questão do povoamento de Cabo Verde, da colonização de Cabo Verde, com povos desterrados, escravizados da Guiné, que foram levados para Cabo Verde. Então a questão da unidade... Uma mesma origem... Exatamente, uma mesma origem... Étnica, exatamente, mas, sim. Exatamente. Tem essa questão também bio-imperial, ou histórico-genealógica imperial. E também tem a ver com uma questão... tem a ver com uma questão imperial, na medida em que, do início da colonização de Cabo Verde e da Guiné foi uma extensão da administração cabo-verdiana. Ou seja, na altura, dos séculos XVI e XVII, referia-se à Guiné de Cabo Verde. Guiné separa-se de Cabo Verde no século XIX, 1800 e, se não estou em erro, 1879. Que a Guiné se transforma como uma espécie de território independente. Independente, entre aspas, autónomo, ou seja, autónomo com uma administração própria, desvinculada da administração cabo-verdiana. Então a Guiné deixa de ser território, deixa de ser uma extensão do território cabo-verdiano para ser uma administração colonial muito específica. E depois havia a questão prática, não é? E depois havia a questão prática. Como fazer a guerra em Cabo Verde. E como fazer a guerra em Cabo Verde. E também havia uma questão também geopolítica importante, que Cabral pensou. Ali está o fundo da questão da unidade. Não se pode propor um projeto emancipatório e independentista unicamente para um território, porque Portugal, enquanto membro da NATO, poderia ocupar um dos outros territórios e logo desarmar. Se bem que não havia propriamente um projeto comum com Angola ou com Moçambique, ainda estavam mais distantes, não é? Estavam mais distantes, mas a frontalidade, a geopolítica e a frontalidade geográfica, a localização geográfica de Cabo Verde na costa ocidental africana permitia facilmente a questão da instalação militar de Portugal, enquanto membro da NATO, controlando o espaço atlântico e confrontando a Guiné num território sozinho. Isso não foi sempre visto como uma diminuição dos guineenses? Uma espécie de neocolonialismo, aliás, um neocolonialismo revisitando o colonialismo inicial, não é? É que o papel dos cabo-verdianos no próprio processo colonial não está, como já falámos aqui, podemos voltar a falar, isento de ambiguidades. Sim, claro. O que significa que o domínio que os cabo-verdianos tinham no PAIGC, num combate que acontecia na Guiné. Tendo em conta a história dos próprios cabo-verdianos no processo colonial, processo imperial, sim. Se isso não era visto pelos guineenses como uma espécie de continuação da lógica colonial num movimento de libertação. Sim, em parte tem essa questão. E o que levantou várias vezes problemas dentro do próprio PAIGC. Exatamente. Uma das divergências, houve um dos pontos de divergência no seio do PAIGC decorre dessa questão. Decorre da questão de alguma crítica feita da demasiada proeminência de elementos cabo-verdianos. E era justa essa crítica ou não? Eu acho que era justa de certa forma se nós entendermos que, havendo algum abuso de poder ou havendo lógicas de privilégio, isto poderia ser algo, sim, poderia ser uma crítica justa. E também, olhando para a história imperial, olhando para o background que os cabo-verdianos têm, o background memorial da história que eles exerceram como intermediários da colonização na Guiné,
é uma crítica justa, obviamente. É uma crítica justa. Porém, no contexto da luta, há um conjunto de outras questões que inclusive, que nós não conseguimos saber. E que tem a ver com interações mais concretas. Mas, de facto, o peso dos cabo-verdianos, enquanto intermediários coloniais, é algo que pesou e é algo que, inclusive, quando se dá a ruptura, em 1980, no golpe do Nino, não é? do Nino e que termina com a questão, com o projeto de unidade de Guiné-Cabo Verde, exatamente, é algo que é evocado. Ou seja, da excessiva... digamos, uma espécie de segunda independência. Da excessiva hegemonia dos cabo-verdianos no seio do processo tanto histórico como também no próprio envolvimento. É difícil acreditar que a solução binacional fosse viável do ponto de vista político. Sim, mas ele não foi desenhado como um processo absoluto, como um processo que não teria um fim. Ele foi desenhado como um processo estratégico e, acima de tudo, geopolítico. Era para a luta para a independência e, sobretudo, para a questão geopolítica, como eu já disse. E Cabral explica-o muito bem. Independente, apesar de evocar que são questões que podem ser até criticáveis do ponto de vista historiográfico, a questão biográfica, a questão geográfica, a questão histórica da Guiné ter sido povoada com população, mas podem não ter o mesmo imaginário, a mesma cosmologia política e podem não ter nenhuma relação. Mas a questão geopolítica ela é mais forte, explicada no contexto da Guerra Fria, para nós entendermos a questão da unidade. Cabral disse claramente, nós perderíamos a guerra na Guiné se não incorporarmos Cabo Verde como plano do projeto da independência. Por uma razão muito simples, porque neste contexto da Guerra Fria, o que vai acontecer é Portugal, com o apoio das potências da NATO, ocuparem Cabo Verde e a partir do Cabo Verde mandarem por terra todo o projeto guineense. Então, tendo em conta que Portugal pensa que nós estamos alinhados com o bloco soviético, que é a outra frente da Guerra Fria, ao incorporarmos Cabo Verde na cartografia do processo independentista, fica sempre a impressão que, havendo que a área cabo-verdiana também, por intermediação do PAIGC, estará afetada ou será alcançada pela influência soviética. Então, logo, a NATO não pode, ou Portugal não pode, por intermédio da NATO, estabelecer uma base em Cabo Verde porque será o Bloco Ocidental. Exatamente. Então, essa questão essencial que é pouco sublinhada para nós, que é a questão essencial geopolítica, que é pouco sublinhada, que é uma questão prática, que é pouco sublinhada para nós entendermos a questão da unidade. Falemos um pouco da identidade cabo-verdiana. Qual é a relação dos cabo-verdianos com a memória de Amílcar Cabral? É marcada pela sua relação com um dos partidos e que foi partido único, não é? Sim. E que já não é o partido único. Estamos a falar de um país que, para deixar claro o seu processo de desafricanização, mudou a bandeira para parecer um país quase europeu. Para parecer um país não é um país quase europeu. É o país com a bandeira mais europeia do mundo, não é? Sim, exatamente. Mais do que qualquer país europeu. Exatamente. Ou seja, há aqui duas coisas. Eu, quando falo da memória de Cabral, é com duas coisas. Ou seja, o fim do partido único não significou só o fim do partido único, significou uma mudança, uma tentativa, um atrito, que eu não sei se ainda é um atrito em Cabo Verde, entre o PAICV, o africanismo de Cabral e do PAICV. O PAICV, para quem mais jovem não sabe, é a declinação cabo-verdiana do PAIGC, que foi após a ruptura. Ou seja, isto coincide com um rebranding, vamos pôr assim, de próprio Cabo Verde não como um país africano. Eu ouvi várias vezes em Cabo Verde cabo-verdianos dizerem: nós não somos africanos. Sim, nós não somos África. Nós não somos África. Que é um mito colonial. E que é uma ideia colonial. A minha pergunta é se Cabo Verde regressou não ao colonialismo, mas ao seu imaginário colonial, ou se nunca saiu dele. Acho que nunca saiu dele. E foi apenas o domínio do Partido Único que manteve uma imagem, aliás, que a bandeira é bastante evidente, a bandeira anterior, tipicamente africana, não é? E no meio disto tudo, já estou a falar há muito tempo, no meio disto tudo, como é que Cabral e a imagem de Cabral funciona em Cabo Verde? Sim. Ou seja, há várias vidas de Cabral ali no pós-colonial, que há uma coisa essencial a tomar em conta. Cabral é uma figura agregadora, ainda hoje, entre todos os cabo-verdianos. É? É uma figura agregadora. Porém,
é uma figura agregadora. Já vou explicar com detalhes. É uma figura agregadora. Uma figura agregadora, digamos, geral. Por que é que eu digo que é agregadora? Se nós formos perguntar a qualquer cabo-verdiano, qualquer tendência política ou guineense, perguntar se Cabral é uma figura, alguém importante no processo da construção da luta pela independência, da história pela independência, vão dizer, sem dúvida nenhuma, que sim, Cabral é uma figura importante. Ou seja, todos reconhecem Cabral. Entretanto, a questão é, Cabral é uma figura agregadora, porém, a memória de Cabral, ela é muito disputada. E é nessa disputa que surge a bifurcação. E que se tomam partidos. E que os partidos tomam Cabral ou simplesmente não o tomam. Ou o silenciam. Ou tentam o único partido que pode tomar Cabral, isso não há nada a fazer, é o PAICV, não é? Sim, porque exatamente. ele é um fundador do próprio partido, não é? Exatamente, um fundador do próprio partido. Mas a questão essencial aqui é nós percebermos que durante o período da luta de libertação e após o período da luta de libertação, após a independência, Cabral é uma figura central em Cabo Verde e na Guiné, porque com ordens diferentes, com pesos diferentes, mas isto daria para uma outra conversa totalmente na sequência, com ordem e com peso diferente, na medida em que Cabral serve para o PAIGC do Partido Único como elemento de legitimação da nova ordem pós-colonial, ou seja, de legitimar aquilo que é a narrativa da independência agregada à história da luta pela independência, a história da luta anticolonial, da descolonização da Guiné. Porque a guerra da independência de Cabo Verde foi feita na Guiné, com guineenses e cabo-verdianos. A guerra de Cabo Verde não foi um território de luta armada. A penetração do PAIGC enquanto movimento de libertação, mesmo após a independência, não era assim tão hegemónica, digamos, em Cabo Verde. Então, a evocação... Era mais na Guiné, não é? Era mais na Guiné. Onde administrou o território, exatamente. Onde geriu o território libertário. Exato. E há uma questão também essencial, que é quando Cabral já se projeta como figura líder do movimento de libertação na Guiné e que viaja pelo mundo, Cabral nunca mais foi a Cabo Verde. Ou seja, os cabo-verdianos que ouviram falar do PAIGC e de Cabral nunca conheceram Cabral in facto. Posso dizer que Cabral é mais património da Guiné do que de Cabo Verde? Eu acho que... Hoje em dia, eu não sei qual é a relação dos guineenses com Cabral. Tem essa relação. Digamos que os guineenses conhecem materialmente Cabral. O irmão de Cabral depois também teve um papel, o Luís Cabral também teve um papel político na Guiné. Exatamente. Então, podemos dizer que Cabral tem um peso material mais concreto na Guiné, porque há guineenses que conheceram Cabral. Quando eu digo guineenses... É lá que o corpo dele está, aliás. Exatamente. Guineenses comuns, não apenas guerrilheiros. No caso cabo-verdiano, quem conhece Cabral são apenas os guerrilheiros. A população comum não conhece Cabral. Então, o uso que é feito de Cabral após a independência, em Cabo Verde, é também um uso para divulgar Cabral e que é um uso que serve para legitimar a posição do PAIGC, porque o PAIGC não foi o único movimento de libertação, quer dizer, o único movimento a disputar o processo da independência e da descolonização de Cabo Verde em Cabo Verde. O contrário da Guiné. O que é que acontecia em Cabo Verde? Há vários outros movimentos, e a independência de Cabo Verde não era consensual entre os cabo-verdianos. Não era consensual entre os cabo-verdianos. E muitos cabo-verdianos queriam a independência, mas também não queriam a independência no formato proposto pelo PAIGC. Então, Cabral serviu ali como uma espécie de elemento, recurso para mobilizar essa questão africana, essa questão guineense, e também para um pouco tentar africanizar uma perspectiva sobre a forma de entender o que são os cabo-verdianos, o que é a história cabo-verdiana nesse processo e o que deve ser entendido ou como deve ser interpretada a história dos cabo-verdianos dentro do processo imperial e dentro do processo africano. Daí, a verdade é que na cidade é uma coisa interessante, porque na cidade da Praia é mais visível. Eu, aliás, falei disso na introdução. A estátua do navegador foi uma coisa que me impressionou. A estátua do navegador Diogo Gomes, que está junto ao Palácio Presidencial, do que qualquer imagem do fundador nacional, que não é visível em nenhum lugar central da capital. Isto também diz qualquer coisa da própria relação dos cabo-verdianos com a sua memória. Isto não diz qualquer coisa, isso diz muito. Isso diz muito na medida em que não deve haver muitos países com a imagem do colonizador numa centralidade em vizinhança em frente ao Palácio Presidencial, a cortejarem-se mutuamente. Exato, porque a estátua de Cabral está numa outra parte, quer dizer,
abaixo, a parte menos nobre. Não está no platô, para quem não conhece a praia. Sim. Diogo Gomes está no platô e Cabral está na várzea, ao lado da Biblioteca Nacional, e que não é um sítio onde temos muitos transeuntes, ou seja, vê-se mais facilmente Diogo Gomes de qualquer parte da cidade, ou seja, quem está em Estrada Santo António ou quem está em Xandareia, em frente ao Arquivo Histórico, ou na Estrada Grande, consegue ver a estátua de Diogo Gomes, ou no Cais, mas não vê a estátua de Cabral. Isto diz muito do processo da descolonização que Cabo Verde fez, ou que não fez, neste caso, mantendo determinados símbolos coloniais e recusando a contextualizar esses símbolos coloniais dentro de um contexto pós-colonial, inclusive recusando algumas propostas mais, digamos, mais emancipatórias que foram recentemente colocadas na forma como devemos integrar ou incorporar ou contextualizar esses resíduos do colonialismo, não os tomando como algo petrificado de uma história cabo-verdiana, mas de uma história de um processo maior que secundariza secundariza aquilo que foi o processo da violência colonial e que acaba por vernizar ou romantizar aquilo que foram as relações de poder no contexto colonial. A minha percepção é um bocadinho provocador, que a bandeira de Cabo Verde espelha mais os sentimentos de uma boa parte dos cabo-verdianos atual do que a antiga. A bandeira atual cabo-verdiana ela revela mais aquilo que é uma construção lusotropicalista, uma construção atlântica de uma determinada elite que pretende... E que os cabo-verdianos absorveram. E que alguns cabo-verdianos... Mais do que qualquer outro... qualquer povo, mais do que qualquer outro povo colonizado. Exatamente. Por Portugal. Mas tem uma explicação colonial para isso. É que ao longo do período colonial, os cabo-verdianos sempre foram induzidos a se imaginarem não como colonizados, mas como assimilados, porque foi uma colónia onde não se aplicou, do ponto de vista prático, a lei do indigenato. Então, do ponto de vista legal, normativo, eu ponho legal normativo entre aspas, os cabo-verdianos não eram implicados com a lei do indigenato, ou seja, não era um território do indigenato. Então a população era considerada como população civilizada. Deixa-me dizer esta coisa quase bruta, eram quase brancos, não é? Teriam sim, exatamente, quase brancos, sim. E não é por acaso que no pós-colonial há uma música ou uma expressão cabo-verdiana que é muito usada, que é quando o cabo-verdiano está aburguesa-se, ele acha-se como branco. Ou seja, ele não é branco de fenótipo, mas é uma associação da ideia de uma superioridade que é associada à imagem da branquitude. Então há essa relação. Mas voltando à questão essencial, que é a ideia de serem assimilados ou de terem sido induzidos a se interiorizarem como assimilados, diferente dos outros colonizados, dos outros territórios, é uma ideia que vem na longa duração da história da colonização em Cabo Verde. Então os cabo-verdianos cresceram com isto. Uma determinada literatura cabo-verdiana dos anos 30 vem com isto. Ou seja, e tenta mostrar a especificidade cabo-verdiana, revelando esses aspectos da não total africanidade dos cabo-verdianos. Inclusive, diziam dos anos 30, dos anos 40 e 50, que em Cabo Verde a África diluiu-se. Ou seja, não há África em Cabo Verde. E há sempre um argumento mais forte, ainda mais forte, que é Cabo Verde foi mesmo descoberto. Aliás, eu ouço isso de muitas pessoas. Não, Cabo Verde é como a Madeira e como os Açores. Não tinha lá ninguém, foi descoberto. Exato. Portanto, podia ser perfeitamente Portugal, não é? Sim, podia ser perfeitamente Portugal. E vários escritos do período colonial chegaram a caracterizar Cabo Verde como uma espécie de Portugal Atlântico ou Portugal crioulo. Okay? Mas são posicionamentos feitos para dentro de uma política imperial para revelar quais eram os efeitos, ou seja, para legitimar os impactos da política assimilatória de Portugal. Ou seja, Portugal consegue produzir esse resultado mostrando que tem colonizados que estão vinculados com determinados valores ou com uma parecença e que não se veem como africanos, porque esta é uma perspectiva totalmente eurocêntrica de imaginar a África como a terra de selvageria ou de primitivos. Então, esta imagem que os cabo-verdianos, que é uma imagem colonial que os cabo-verdianos absorveram, os cabo-verdianos foram duplamente induzidos e enganados nesse processo. Primeiro, de acreditarem no mito colonial de que não são cabo-verdianos, e segundo, de o reproduzirem na medida de afirmarem-se que não, nós não somos nem europeus
nem africanos. Nós somos cabo-verdianos. Como Eu isto ouvi é como, isso, eu ouvi isso muitas vezes. Isto é como se a Europa e a África fossem um bloco único. Ou seja, como se o português e o francês ou o belga fossem figuras ou identidades homogéneas. Então, essa perspectiva é uma perspectiva muito colonial que os cabo-verdianos herdaram. Então, acabaram por ser induzidos a assimilarem esse assimilacionismo da ideologia imperial e, inclusive, vendendo do ponto de vista internacional com vários aportes culturais, aportes ideológicos e a troca de bandeira que ocorre nos anos 90, que é quando se dá o fim do Partido Único, é um bom exemplo da desvinculação da imagem de Cabo Verde à África e da viragem de Cabo Verde para o Atlântico e para as potências ocidentais e desvinculando da questão panafricanista que a simbologia da bandeira anterior remetia. Tinha, exatamente. O Cabral dizia que não confundia a exploração com a cor das pessoas e recusava a expressão África Negra e a ideia de culturas raciais. Que contributo o seu pensamento pode dar para o debate que hoje temos sobre o racismo estrutural, a descolonização da memória, etc, etc? Porque isto é um bocadinho contraintuitivo para algum discurso em torno da colonização e do racismo. Aqui, eu acho que é importante perceber algumas coisas. Cabral não escreveu extensivamente sobre o racismo, não teorizou largamente. Sim, sim, exatamente. Mas isto é importante. Este aspecto é importante. É porque não tendo feito, e não era uma preocupação imediata, porque a luta que ele estava a fazer era uma luta antirracista. A luta anticolonial é em si uma luta antirracista. É uma luta em que o colonizado se ergue para afirmar... Mas ele quase o parece negar no seu pensamento. Ou seja, que a questão não era uma questão racial. Porque Cabral colocava a questão económica dentro. A questão é essencialmente... A questão económica é fundamental. A questão de classe é fundamental. É por isso que ele convida a pequena burguesia no pós-independência a suicidar-se. A suicidar-se é desvincular-se dos seus legados de privilégio e olhar para as relações que deve manter com o povo, com a camada, com o povo. Essa é a questão importante. Então, a questão económica ela é crucial para nós entendermos o antirracismo que hoje, pós-colonial, pode ser útil a partir do pensamento de Cabral. Por várias razões. Primeiro porque Cabral é alguém que, não tendo escrito extensivamente sobre o racismo, é alguém cujos escritos remetem para os substratos que alimentam o racismo. A desigualdade, a hierarquização de identidades, a questão da exploração económica, a questão das relações de poder e a questão da injustiça social. Então Cabral escreveu sobre isso amplamente. E o racismo está vinculado a esses processos. Como manifestação, como pano de fundo e inclusive como ingrediente. Então, Cabral, sendo alguém que, tendo sido assimilado, tendo estudado em Portugal, vem de uma família similar à cabo-verdiana, fez estudos universitários, trabalhou para um Estado colonial, ou seja, há um processo em que nós não temos um Cabral anticolonialista já à nascença, como alguns tendem a interpretar. Cabral, que já é anticolonialista desde o início, etc. Não, Cabral torna-se anticolonialista muito mais tarde. Ou seja, digamos, início dos anos 50. Então, é alguém cuja experiência na metrópole, e se nós olharmos para as cartas que ele escreve, nós percebemos que é alguém que vivenciou o racismo cotidiano. Ou seja, o racismo ordinário, o racismo banal, que vem de baixo, e as microviolências associadas ao racismo explícito ou implícito. Okay? Dá para perceber claramente nos escritos íntimos que ele troca com as pessoas com a sua primeira esposa ou com as suas esposas. Ou seja, primeira, segunda, mas sobretudo com a primeira, porque a primeira era uma esposa, era uma portuguesa branca, então esse aspecto era um aspecto crucial, presente. Então, isto é um dado importante. O segundo dado importante é que quando Cabral transforma-se ou converte-se num anticolonialista, é alguém que, ao escrever a favor da liberdade, contra a exploração, contra o colonialismo, contra a injustiça, contra as relações de poder, tudo isso são questões que são importantes e que ainda hoje são combatidas por movimentos antirracistas e que acham que, efetivamente, temos que olhar para as várias explorações associadas, para as várias desigualdades que não só fomentam o racismo,
como manifestação, ou seja, como consequência, mas também que tomam o racismo como ingrediente para continuar a manter lógicas exploratórias e de discriminação. Ou seja, está intimamente ligado. Então o pensamento de Cabral, ao olharmos para os contributos que ele deu na luta pela emancipação, pela liberdade, pela democracia, contra a exploração e a favor da justiça social, é algo que inspira militantes e que inspira pessoas que pensam os ingredientes do racismo e que contestam esses ingredientes, porque esses ingredientes eles não estão desassociados dessas lógicas exploratórias e de injustiça, digamos. Em Lisboa acabámos de pôr no empedrado da Praça do Império os brasões das províncias ultramarinas, imortalizando o que eram apenas arranjos florais antes. Portanto, isto não é um pormenor, não foi manter o património, fazer uma coisa completamente nova. Sim. Com os brasões coloniais. Eu não quero propriamente estar a falar dos pormenores, ao mesmo tempo esperamos há anos que o Memorial da Escravatura saia do papel. Sim. Portugal, alguma vez, o teu olhar de dentro e de fora, tu tens dupla nacionalidade, portanto és português e cabo-verdiano, faz sentido, tendo em conta, ou seja, Portugal uma vez superou a perda, se sentes nestes debates em que participas, que Portugal alguma vez superou a perda do Império, ou se é mesmo preciso falar de uma descolonização da memória, que é um termo que está em voga. Portugal nunca superou a perda do Império e Portugal tem que descolonizar, ou descolonizar-se. Descolonizar a memória, descolonizar o espaço público, descolonizar a narrativa. Descolonizar, para deixar claro isto, descolonizar o espaço público não é tirar o padrão dos descobrimentos. Não é tirar não é fazer razia das. Até porque o espaço público é que são camadas de memória. Exatamente, não é? exatamente. Porque o espaço memória do poder. Exato, porque o espaço público é apropriado pelo poder. Exato, o espaço público serve inclusive para questões de instrução histórica da nova geração. Então, descolonizar o espaço público é fazer com que as pessoas olhem para aqueles espaços e apropriem daquele espaço com outro olhar, ou seja, com um olhar que é um olhar que nos diz, com um olhar que tem pelo menos dois ingredientes essenciais. A primeira é nós olharmos para certos artefactos e olhar que aqueles artefactos não são a história do que esses artefactos tentam representar. Eles são a representação criadas por determinadas figuras de uma determinada época. E que esses artefactos... A história, o espaço público é a história que o poder quis contar. Exatamente. Ou seja... A prova disso é que este pedaço foi feito agora, não está a ser feito neste momento. O que diz qualquer coisa sobre o debate, o estado do debate político. Exatamente. Ou seja, é preciso entender que o padrão dos... Vamos ao padrão dos descobrimentos, mas poderíamos ir a vários outros. O padrão dos descobrimentos diz mais sobre as figuras, os homens e os ideólogos e dos anos 40. Dos anos 40 que o construíram, sim, mais do que propriamente a história do infante. Sim. Diz muito mais sobre quem planeou esse projeto do que propriamente sobre uma determinada história rigorosa daquilo. Então é preciso, nisto, o que é que quando falamos da descolonização do espaço público, é falar de descolonização da imaginação pública também, da descolonização do imaginário público e da descolonização de narrativas, e que tem a ver com uma questão de Portugal, ou das pessoas se desvincularem ou se negarem a consumir ou consumirem de outra forma a narrativa histórica, desvinculando-se dessa visão hipnótica que a história imperial tem na imaginação cultural e política portuguesa. Uhum. Ou seja, como falar do infante desvinculando da escravidão. Um exemplo. É só um exemplo. Então, não é por acaso que o Memorial da Escravatura não é feito. Exatamente. Não é? O Memorial da Escravatura não é feito porque o Memorial da Escravatura tarda a chegar, porque ele vem pôr perturba uma narrativa. Perturba uma narrativa e convoca o espaço público. Daí vem a questão da necessidade de descolonização. Quando eu digo perturba uma narrativa, não há ninguém. Toda a gente diz, claro que houve escravatura, claro que não sei o quê. Agora, ao tirá-la do espaço público, tira do imaginário, não é? Tira do imaginário. Não, e desvincula e retira. Desvincula as pessoas, ou seja, põe em xeque, põe em causa essa perspectiva e essa visão hipnótica que os portugueses têm da história imperial, que os manuais veiculam nas escolas e que, inclusive, os professores não querem abandonar. Porque, de certa forma, a própria identidade nacional, ou seja, há um pacto com a identidade nacional de tal forma, e nesse aspecto a história é a disciplina mais conservadora,
mais conservadora, porque é a que alimenta a identidade nacional, é a que os políticos vão buscar e tecem uma relação quase que de promiscuidade entre aquilo que é da ordem do político e da ordem histórica para veicularem uma determinada perspectiva da identidade nacional. Então, a identidade nacional, ao vir como algo que vem encher de orgulho a imaginação coletiva, a visão hipnótica da história, de ver a história imperial como algo romântico, de grandeza, é algo que dificulta a relação que os portugueses têm de, ok, eu tenho que olhar para essa história de uma outra forma. Ou seja, há narrativas... Não se trata aqui de ter vergonha ou ter orgulho, não é? Não se trata de ter vergonha ou ter orgulho. Trata-se aqui de assumir a responsabilidade histórica e fazer correções, porque de momento a história pertence àqueles que estão a vivê-la. Neste momento. Curiosamente, os países, por exemplo, africanos, neste caso específico, que é utilizar, estava nos arranjos florais, não é? Portanto, pôr no empedrado. Portugal, 2023, acho que foi em 2023, pôr no empedrado os símbolos daqueles países, sim, como províncias ultramarinas, sim, não teve qualquer reação de nenhum desses países. Não ligaram, ou isso já não é uma questão desses países? Eu diria de outra forma, pôr os símbolos coloniais daquelas colónias, que hoje são territórios independentes, que são países, exatamente, e que não tiveram oposição sobre. E porquê que não reagiram? Achas que, pelo contrário, esses países já ultrapassaram a questão colonial mais do que Portugal? Ou estão distraídos, ou não querem saber, ou Portugal não tem assim tanta relevância para eles? Há um conjunto de fatores que podem ajudar a explicar isto. Por um lado, podem estar um pouco distraídos, sim, mas uma coisa é certa, não superaram a questão colonial. Não superaram a questão colonial. Porque da mesma forma faz parte da identidade desses países. Exatamente, ou seja, é simples olharmos para Diogo Gomes, o lugar que ele ocupa, como falamos há pouco, e nós percebermos que insistimos em apontar Diogo Gomes como descobridor, e hoje a historiografia vem-me demonstrar que Diogo Gomes não é o descobridor. Não foi, e isto pode ser uma conversa para outras ocasiões, mas não foi, ou seja, Diogo Gomes é colocado como forma de nacionalizar a versão lusa, o processo da chegada dos marinheiros, e não se sabe quando, porque nenhuma narrativa dá conta. Então Diogo Gomes é colocado para apagar o destaque de António Danoli, que a documentação régia, da chancelaria régia, indica como o navegador que aportou a ilha, ao arquipélago de Cabo Verde, primeiro. E Diogo Gomes, nós não sabemos se António Danoli aportou onde hoje é a cidade da Praia. Não há nenhum registro, ou seja, há estudos já sobre isso, e que a historiografia oficial não contempla, não leva em consideração, e nós continuamos a apontar Diogo Gomes. Então, há distração, há a forma como localmente esses países lidam com determinadas figuras do período colonial. Há também uma questão importante que tem a ver com a relação mais materialista de diplomacia cultural que os países, de certa forma, em Portugal, não querem tocar determinados assuntos. Ou seja, é a mesma coisa de ter uma visita no chefe de Estado que vai a Cabo Verde e ele é levado à Cidade Velha, que é a cidade fundadora, onde começou a colonização, e porto escravocrata por excelência, e não se falar da escravidão no local. Então, se não falamos da escravidão no local e falamos de relações de 5 séculos com muitas relações de amizade, esta relação baseia-se muito no silêncio, não é? Exatamente. Então, e no silêncio e nas relações de poder, ou seja, a história é produzida com uma lógica de poder. Uma lógica em que quem detém o poder produz esse tipo de silêncio. E nesse tipo de silêncio cria-se essas relações apagadas da amnésia coletiva e essas relações conflituosas. Relações conflituosas na medida em que, quando aparecem determinadas figuras ou determinados movimentos que contestam determinadas narrativas, cria um choque. Cria-se um choque porque, de incompreensão, porque há silêncios que são silêncios determinados, praticamente tidos como silêncios cativos, porque eles ajudam a manter uma determinada lógica de poder e determinados resquícios de identitários e que vinculam à grandeza da memória imperial. Para terminarmos, uma pergunta um pouco mais pessoal. És um investigador cabo-verdiano que faz boa parte do seu trabalho académico em Portugal. Sim. Mas também noutros sítios. E também noutros sítios. Nomeadamente Guiné e Cabo Verde, eu viajo com muita frequência. Mas a tua instituição académica é o IHC, em Portugal.
Faz diferença neste teu trabalho, faz diferença seres cabo-verdiano? Faz diferença, este é um debate que eu sei que é sempre muito difícil. Faz diferença aos africanos encontrarem aquilo a que se chama o lugar de fala também na academia? Sim. Deste ponto de vista, sim. Sobretudo quando olharmos para o panorama da academia e percebermos quantos é que estão lá dentro, na mesma posição, e que têm o seu lugar de fala. Ou seja, é uma ínfima parte de pessoas que tiveram um trajeto como eu, ou que vêm de uma origem africana ou cabo-verdiana. Então, isto é importante. Deste ponto de vista, sim, eu diria que sim. E eu diria que sim porque eu falo a partir de um ponto, de um espaço específico, de um olhar específico, que é um olhar que convoca o nexus metrópole-colónia em diálogo. Eu não estou a olhar apenas para a história imperial aqui sentado na metrópole. Eu estou aqui na ex-metrópole olhando para a história imperial, convocando a colónia para a metrópole, numa interação. Então esse aspecto é importante. E esse aspecto tem implicações também na questão como eu olho. E achas que um português branco nasceu aqui conseguiria fazer isso? Eu acho que não, claro que sim. Conseguiria fazer isso, perfeitamente. Mas também há uma questão também importante que eu colocaria, que é: teria um português branco envolvido em implicações quando ele está na rua, onde o seu corpo é objeto de verificação igual ao meu corpo, enquanto historiador africano, negro? Essa é a questão que fica. Então, o olhar que é colocado sobre mim enquanto historiador negro é um olhar que tem implicações na produção do meu conhecimento. Muito obrigado, Vítor, por esta conversa. Nós regressamos brevemente com outro convidado ou convidada. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.